Olá, amigo do Museu Esportivo. Estou de volta para falar sobre uma relíquia que nós temos aqui no acervo do Museu Esportivo. Esse livro aqui, ó, Maringá na Copa do Mundo, autor Altino Borba. Esse livro foi escrito em 1966. O Dr. Altino Borba e a esposa dele, a dona Estela, eles foram acompanhar a Copa do Mundo na Inglaterra, com um grupo de amigos. E o Dr. Altino, escritor que era, jornalista, ele começou a fazer crônicas, e essas crônicas eram publicadas no jornal Folha do Norte do Paraná. Encerrada a Copa do Mundo, o Brasil deu vexame, né? 66, Dr. Altino reuniu as crônicas e lançou esse livro, que ficou para a história do mundo literário maringaense, que é uma relíquia. E esse livro aqui, ele tem o autógrafo do Altino Borba. Eu consegui esse livro aqui há alguns anos, num dos sebos aqui de Maringá. Dr. Altino Borba vem a ser pai do meu amigo, que faleceu no dia 5 de abril deste ano, o Borba Filho. Borba Filho que eu tive o prazer de conhecer, parceiro do Museu Esportivo, e ele teve mais irmãos também, o Borba. Mas falando do Altino Borba, que é uma figura, uma saudosa figura, conhecido de Maringá, nome do Centro Esportivo do Mandacaru é Altino Borba. A história dele é de um amor ao esporte, de um amor ao futebol tão grande, que quando, em 1982, diante de um público de mais de 20 mil pessoas, no estádio Willie Davis, no dia 14 de fevereiro de 1982, o Grêmio Maringá venceu o Internacional por 2-0. Partida válida pelo Campeonato Brasileiro. E o Dr. Altino, no auge da emoção, no gol de Paulo César, ponta direita, Paulo César Duarte, nosso amigo do Museu Esportivo, que mora em Porto Alegre, e que depois desse jogo despertou o interesse do Internacional, e ele foi jogar lá. Naquele gol do Paulo César, aos 33 minutos da segunda etapa, praticamente sacramentando a vitória do Grêmio, o coração do Dr. Altino não suportou e ele faleceu no estádio. Ele teve um outro torcedor que também faleceu. Então ele ficou marcado na história do esporte maringaense, na vida de Maringá, por esse infausto acontecimento. Era um poeta, era jornalista, era escritor, tinha uma facilidade de comunicação muito grande. E nós temos esse livro aqui, ó. Maringá na Copa do Mundo, foi lançado em 1967. E no verso tem aqui até a logomarca dos 20 anos da fundação da Cidade Canção, Fundação de Maringá. E o livro tem, entre outros prefácios, o do querido Renato Taylor Negrinho, que há muitos anos já se foi. Um tipo de um texto apresentando a obra, escrito brilhantemente pelo Renato Taylor Negrinho. Esse texto foi escrito em 21 de setembro de 1966. E Rosa da Conceição
fez um outro texto falando do livro em 16 de janeiro de 1967. É um livro muito gostoso de ler, são crônicas, tem fotografias, e eu tenho aqui algumas fotos. Essa aqui é a foto do Dr. Altino Borba, mais ou menos nos anos 60, por aí, quando ele escreveu o livro. E o amigo J. Cecílio reproduziu no seu blog a foto do livro, né? Maringá na Copa do Mundo, e também uma foto do Dr. Altino em Londres, e que consta essa foto no livro, né? Ela está no livro, e o Cecílio colocou no seu blog. Então, é uma história bem bacana, que a gente tem que voltar a falar mais do Dr. Altino Borba, que sabia escrever como poucos, e era um poeta. Então, vai aí a história de um livro que se tornou histórico na cidade de Maringá. Maringá na Copa do Mundo. A história do Brasil naquela Copa não foi nada boa, né? Tanto é que tem uma foto aqui que ela rodou o mundo, né? Ficou famosa, do Pelé saindo depois de um jogo derrotado. Seguramente foi contra Portugal. O Brasil perdeu por 3-1. Perdeu para Portugal. E estava frio, Pelé se cobriu e deixou o gramado derrotado. Tá aí. Maringá na Copa do Mundo, Altino Borba, que morreu no estádio Willie Davis no dia 14 de fevereiro de 1982. Um abraço, até a próxima.